Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos. Neste dia, Deus tem uma palavra para nós. E eu quero pedir a você que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Vamos lá, abra comigo. Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler. Lucas 18 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Comecei do 1, tá certo? Para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lemos o capítulo 18, do 1 ao 8. Aqui, Jesus, ele está falando com os discípulos o dever da oração. Quanto nós precisamos orar, o quanto nós precisamos insistir na oração. Aqui esse capítulo 18 ele fala, ele dá um exemplo de uma viúva que, por causa da sua persistência, ela consegue ser atendida pelo juiz. O juiz ele nem temia Deus, mas por causa da insistência daquela mulher, ele resolveu atendê-la. Ele resolveu julgar a causa daquela mulher. Porque ele se cansou de tanto aquela mulher vir até o seu encontro pedindo: por favor, juiz, julga a minha causa. E todo dia aquele juiz chegava e aquela mulher estava lá na porta: julga a minha causa contra o meu adversário, julga a minha causa. E por tanto ela insistir, ela conseguiu que aquele juiz atendesse o seu pedido, julgando a sua causa. E hoje eu quero falar com você a respeito da oração, da insistência na oração, que nós devemos insistir e não desanimar e não desistir no meio do caminho, né? Nós sabemos na palavra de Deus que muitos dos seus discípulos, muitos dos homens da Bíblia que nós conhecemos no Velho Testamento, no Novo Testamento, todos eles tinham um compromisso com a oração. E eles só conseguiram êxito porque eles não desistiram de orar, né? E eu vou dar alguns exemplos para você aqui, né? De Abraão, ele orava, né? E olha a forma que Abraão orava. Ele orava de joelhos. Lá em Gênesis 17 fala da forma de como Abraão se apresentava diante de Deus. Moisés, ele orava, ele buscava o Senhor sentado, assim como eu estou. Ele orava sentado. Está lá em Êxodo, capítulo 17, verso 12. Ezequias, ele orava deitado, né? Orava deitado. Está lá em Isaías, capítulo 38, de 2 a 3.
Davi orava de pé. Salmos 42, 8. Daniel orava de joelhos, né? Lá de frente, lá no quarto, de frente para a sua sacada, tá certo? Daniel 6, 10. Paulo orava assentado e uma vez orou até acorrentado. Atos 15, 25. Isaac orava no campo, ele ia para o campo para falar com Deus. Gênesis 24, 62. Paulo orava na praia, Atos 21, 5. No templo, Atos 22, 17, né? E Jonas orou até no ventre do peixe. Jonas 2, 1. Olha só, todos estes homens, eles falavam com Deus. E não importava aonde eles estavam ou a forma com a qual eles falavam com Deus. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, neste dia, para isso. Não importa aonde você está, não importa como você está. O que importa é você orar, é falar com Deus. Aí você vai dizer, mas eu não sei orar, como é que eu faço isso? A oração é falar com Deus, é abrir o seu coração, é derramar o seu coração diante de Deus. Falar a verdade do seu coração. Você falar com Ele, sem medo, sem preocupação, né? E como você vai orar, não importa. Mas o que importa é você falar com Ele, é você persistir em falar com Ele. E a pessoa que nos deu o maior exemplo da oração foi Jesus. Jesus, ele orava o tempo todo. E nós temos alguns relatos aqui, né, da oração de Jesus. Toda vez que ele ia fazer algo, antes ele orava. E aí nós vamos ver aqui que lá em Marcos 9, capítulo 29, né, aquela parábola do menino endemoniado, né, ele fez o quê? Ele orou e jejuou. Ele orava e jejuava, tá certo? Atos 10, 38, né, ele também foi um momento que ele desejava que Deus falasse com ele. Lucas, capítulo 3, enquanto ele orava, ele recebeu uma unção. Olha que coisa linda. Enquanto Jesus orava, ele recebeu uma unção do Espírito Santo. Lucas 21, 22. Né? Outra coisa, Lucas 5, 15 e 16, Jesus se retirava do lugar para orar, solitário. Ele procurava um lugar para orar, solitário. Ele não queria orar na frente das pessoas. Ele falava com Deus, ele e Deus. E com certeza ali ele abriu o coração para o Senhor, para o Pai, né? Lucas 6,12 relata que ele passou a noite inteira orando, falando com Deus. Lucas 9,18, né? 28, ele subiu a um monte para orar. Então, nós vamos aqui, a gente vê aqui a vida de oração. O quanto Jesus, ele buscava o Senhor e ele orava. Mesmo ele sendo Jesus, ele falava com Deus. Ele buscava a presença de Deus. E ele nos ensina a orar com humildade, com contrição, com o coração quebrantado, fiel e reverente na presença de Deus. O Senhor Jesus, ele nos ensinou isso, a ter um coração quebrantado na presença de Deus. O que é isso? É um coração verdadeiro, um coração onde você não vai colocar diante de Deus uma mentira ou algo que você não esteja sentindo. Porque Deus, ele nos conhece. Deus, ele é
presente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas. Ele sabe o que está dentro de você, o seu pensamento, os seus desejos, as suas vontades. E então, Ele sabe de tudo. E Ele espera que você seja verdadeiro com Ele. Por isso, Ele espera e Ele diz: vem a mim. Vem, ore, me busque com persistência. Assim como aquela mulher, aquela viúva orou com persistência. Ele espera que você ore com persistência, não desistindo do seu objetivo. Qual é o seu objetivo hoje? Qual é a necessidade do seu coração neste dia? O que é que você tem colocado diante de Deus? E que você acha e você acredita que Deus não está te ouvindo, ou que Deus está surdo, ou que Deus não está se importando com o que você está passando? Pense aí. Eu quero dizer para você que Deus ouve a sua oração. Não importa se você está deitado, se você está sentado, se você está de pé, se você está no chão. Se você está no banheiro, se você está no seu quarto, não importa onde você estiver. Se você está no trem, no metrô, no ônibus, no carro, no trânsito, não importa aonde você está. Mas aonde você está, eleve os seus pensamentos a Deus e fale com Ele. E coloque o seu coração a Ele, dizendo em pensamento, se você não conseguir, se você estiver em um lugar que você não possa falar alto, mas que o seu pensamento esteja ligado em Deus, colocando para Ele a sua necessidade, colocando as suas dores, os seus sentimentos, o que você precisa. E Deus com certeza vai ouvir, o Pai vai ouvir a sua oração. Como Ele ouviu a oração de Jesus, todas as vezes que Jesus o buscava, orava, não importava se a forma que ele buscava, o que importava é que ele buscava e ele sabia que em Deus ele podia encontrar refúgio, segurança e sabedoria para agir. Como ele deveria agir, como ele deveria fazer, ele sabia que em Deus ele tinha uma direção, ele teria uma direção para a sua vida. Mesmo ele, Jesus, sendo filho de Deus, ele não deixou de orar e ele nos ensinou que em todo o tempo nós deveríamos orar. E quando ele ele conta essa parábola da viúva, ele diz que a viúva venceu o juiz na sua persistência. O juiz julgou a causa daquela viúva, mas julgou por quê? Por causa da persistência daquela mulher. Acaso não fará justiça aos seus escolhidos? Acaso Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado? Está demorando? A promessa de Deus está demorando para você? Você acha que Deus não vai fazer justiça? Então você acha que Deus não fará justiça, mesmo que esteja demorando? O Senhor diz, então, no 8, eu digo a você, Ele lhes fará justiça e depressa Ele vai fazer. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então o Senhor faz essa pergunta para mim e para você. Embora pareça demorado, quando Ele vier, Ele vai encontrar fé na terra. Quando Ele vier julgar essa situação que você tem colocado diante dele, Ele vai encontrar fé no seu coração? Quem bate em uma porta, a pessoa que bate numa porta, ela espera que a porta se abra e que alguém o atenda, não é verdade? E ele fala aqui que mesmo que você esteja batendo nessa porta e você acha que a pessoa não está te atendendo depressa, ela vai atender. A porta vai se abrir
Mas quando essa porta se abrir, do outro lado, do seu lado, da sua parte, Deus encontrará fé para que o milagre aconteça? Para que você seja atendido? Então Deus, Ele olha para o seu coração e Ele espera, quando Ele abrir a porta, Ele encontrar fé no meu e no seu coração, para que a causa seja julgada com a justiça de Deus contra o seu adversário. Meu amigo e meu irmão, nesse dia, Deus pergunta para você: será que se eu julgar a sua causa hoje, eu vou encontrar fé no seu coração? E Ele espera que eu e você tenhamos persistência, que nós persistamos naquilo que nós necessitamos. Porque Deus é o único que pode julgar e vai julgar, sim, a nossa causa. Deus irá julgar. O tempo nós não sabemos, se é hoje ou se é amanhã. Mas o que importa é que Ele espera que nós tenhamos persistência e tenhamos fé que Ele vai fazer, que Ele vai trazer aquilo que nós precisamos no tempo oportuno. Então nós precisamos persistir. Então eu digo para você, não desanime, não desista. Ah, mas tem tanto tempo que eu oro por isso. Tem tanto tempo que eu coloco diante de Deus essa situação e eu não vejo saída. Eu não vejo resposta. E aí nós vemos aqui na palavra de Deus, Jesus falando, contando a história de uma viúva que persistiu. Quanto tempo esta mulher persistiu na oração? Você sabe? Quanto tempo ela pediu, quanto tempo ela ia para a porta daquele juiz, para aquele tribunal, e falava: juiz, por favor, julga a minha causa contra o meu adversário. Nós não sabemos quanto tempo isso aconteceu. Eu não sei quanto tempo você está orando e esperando que Deus venha julgar a sua causa contra o seu adversário, contra aquele que está tentando prejudicar a sua vida. Mas eu só sei de uma coisa, que Deus ouve a nossa oração, assim como Ele ouvia a oração dos nossos irmãos. Ele ouve a minha e Ele ouve a sua oração. Mas Ele deseja encontrar fé no seu coração quando Ele julgar a sua causa. Porque Ele vai julgar, Ele vai fazer o juiz atender a porta e julgar a sua causa. E Ele julga com justiça. Ele não é um juiz iníquo, um juiz que se deixa ser corrompido pelo dinheiro ou pela posição. Não, Deus é um juiz justo e Ele tem uma balança, e nesta balança Ele não pende nem para um lado e nem para o outro. E Ele não se deixa corromper por nada. Ele é um juiz justo. E Ele virá julgar a sua causa, Ele virá julgar a minha causa. Mas para isso, Ele diz, Jesus nos ensina que nós devemos ser persistentes na oração. Então continue orando, não desista, coloque de dia e de noite a situação diante de Deus. E não importa onde você estiver ou como você está, mas abra o teu coração diante de Deus, se quebrante diante dEle, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelas suas falhas, peça perdão ao Senhor pela sua falta de fé, pela sua falta de persistência naquilo que você precisa e que você deseja diante de Deus que Ele julgue, que Ele resolva. Peça perdão e se coloque diante de Deus neste dia, pedindo a Ele que julgue a sua causa. E Ele, quando Ele vier, Ele vai encontrar fé no seu coração e persistência no seu coração. E Ele vai dizer, deixa eu julgar logo isso, deixa eu resolver logo essa situação, porque esse meu filho, essa minha filha não para de pedir sobre isso. Eu vou julgar, eu vou resolver essa situação, porque ela é minha filha, porque ele é meu filho, ele confia em mim. E eu vou depressa julgar a sua causa. É isso que Ele diz neste dia para mim e para você. Então não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Não desista, meu amigo. Não desista.
Continue orando, persistindo em oração, orando com o coração quebrantado, com o coração contrito, com um espírito de adoração ao Senhor, porque nós sabemos que ao Senhor nós devemos adorar e Ele é o único que pode nos socorrer na hora que nós estamos necessitados. Amém? Que neste dia você entenda que o Senhor diz a você: persista na oração, ore em todo o tempo, me busque, que eu vou julgar a sua causa. Tá bom? Não desista, não desista. Continue orando, continue persistindo, que o Senhor está vindo depressa para julgar a sua causa. Amém? Eu quero pedir a você, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e sabe que precisa dessa palavra. Amém? Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas precisam de uma palavra de coragem, de ânimo, de perseverança. E neste canal é o nosso intuito, é o nosso objetivo, abençoar a vida das pessoas, trazer a palavra de Deus para as pessoas que precisam, para que elas recebam de Deus. Deus quer fazer muito na vida das pessoas, mas Deus também deseja usar você. Amém? Deus está me usando e Deus deseja usar você. Por isso, compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos e os seus planos. Lembre-se, continue orando. O Senhor está ouvindo. Os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Deus abençoe. Beijo no seu coração. Tchau.